Lilian, dá para passar na ETEC sem saber física e química? Muita gente me pergunta isso. Me perguntaram isso essa semana na clínica de estudos, me perguntaram isso na caixinha de perguntas, me perguntaram isso em todos os lugares possíveis e imagináveis. Eu acho que, sei lá, daqui a pouco vai chegar uma carta para mim, sabe? Tipo Harry Potter, assim, por todas as partes possíveis, pela janela, pela porta, enfim, pelo chão, perguntando se dá para passar na ETEC sem saber essas matérias. É uma dúvida tanto de quem é do 9º ano ainda e nunca viu química e física na vida, quanto de quem é do ensino médio, mas estuda em escola muito fraca, quanto de quem terminou os estudos, há 6 vidas já, praticamente, né? E não lembra mais nada dessas matérias. Então, são dúvidas muito comuns. E aí, essa dúvida de dá para passar na ETEC, não dá para passar na ETEC, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Boa noite para todo mundo que está chegando nesse episódio de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem. Eu estou aqui para ajudar pessoas que querem ser aprovadas na ETEC, mas que querem de verdade. E quem é calouro, comenta aí, sou calouro. Quem chegou por aqui hoje, quem está mais perdido que barata com baigon, quem não faz ideia do que estava fazendo aqui, mas veio mesmo assim. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês que estão chegando, que são calouros aqui. Quem já é veterano, bem-vindo de volta, como sempre, né? E só mais um ponto, então. Quem tem algum amigo que quer prestar o vestibulinho, convida esse amigo neste momento para essa live. Aqui no YouTube tem um botão de compartilhar também, então clica no botão de compartilhar e você consegue mandar live para qualquer pessoa que você quiser, de qualquer lugar que ela esteja, enfim. Então vamos que vamos e bora começar aqui oficialmente agora o nosso conteúdo. Agora é hora do papel e caneta, hein? Então vamos lá, gente, vamos começar, né, oficialmente o nosso primeiro bloco, agora que já passamos aqui, as apresentações estão feitas, enfim. E é o seguinte, primeira coisa aqui, então, que a gente precisa entender é justamente essa questão do dá para passar na ETEC sem saber química e física. E eu já vou ser bem direta, eu já vou puxar o band-aid de uma vez. Uma frase que eu sempre falo, eu uso o band-aid da Hello Kitty, mas eu arranco o band-aid de uma vez. Que é pra doer de uma vez só, pra não ficar prolongando a dor, sabe? Então, sendo bem direta, não dá pra passar na ETEC sem saber química e física. Ponto. Mas e agora minha escola não ensina? Calma, eu não quis dizer que você não vai passar, tá? Eu quis dizer que sem saber isso não dá pra passar. Mas é óbvio que você tem o poder, né, de aprender esse conteúdo, tá bom? E por que eu digo que você tem esse poder de aprender esse conteúdo? Porque, olha só, é fato que tem pessoas que não aprenderam mesmo todas as matérias na escola. E eu posso dizer o porquê disso, explicar pra vocês o porquê disso. Não é que o vestibulinho seja maldoso e fala assim, eu vou cobrar química e física pra ninguém conseguir passar. Não. Não é isso. Também não é que a tua escola seja maldosa e fala, não vou ensinar física para essa pessoa nunca passar em nada. Também não é isso. O que acontece é que a gente tem um documento aqui no Brasil, tá? Com as diretrizes básicas de educação. Então imagina que essa folha aqui, é o documento. Então, esse documento, o que ele tem? As diretrizes básicas de educação aqui no Brasil, né? E quais são as diretrizes básicas de educação aqui no Brasil? A gente tem conteúdos que precisam ser ensinados para as pessoas, tá? Durante o ciclo de estudos que elas estão, tá bom? Então, são os conteúdos que precisam ser passados para as pessoas, não tem jeito. Elas precisam aprender aquele conteúdo, é um conteúdo importante para que elas avancem de ciclo. Ou seja, quando você é uma pessoinha de 4 aninhos de idade, 5, 6, tá lá na pré-escola, sim, acredite, por mais que pareça só ficar pintando quadrado e fazendo formas geométricas, enfim, por mais que pareça bobagem, mas você aprende coisas importantes para que você entre depois no ensino fundamental 1, né? Primeira série, segunda série, terceira série, blá, blá, blá. E assim por diante. Ok, quando você está no Fundamental 1, tem conhecimentos que você precisa para que você encare o Fundamental 2, ou seja, do 6º até o 9º ano. Ok. Quando você está no ensino fundamental 2, tem conhecimentos que você precisa para que você consiga acompanhar o ensino médio, tá? Entrar no ensino médio e aprender os conteúdos do ensino médio. Por que isso, gente? Porque o nosso cérebro precisa de aprendizagem gradativa. Então, você não vai aprender um tópico do 3º ano do ensino médio na 5ª série. Mas você vai aprender na 5ª série um tópico que vai te dar a base para esse outro conteúdo. Porém, o que acontece? Isso tá no documento, tá lá. E aí a ETEC fala assim, a gente vai, então, né, criar a nossa prova. O que eles levam em consideração? Considerando que eles não têm como ir em cada escola de cada cidade, de cada sub-região, por exemplo, região metropolitana, ABC, interior, litoral, enfim, do estado de São Paulo. Eles não têm como fazer isso e saber assim, poxa, na escola da Maria Josefa
Não ensinaram esse tópico, então não vamos colocar na prova, não. Na escola do Pedrinho não ensinaram esse, não vamos colocar na prova, não. Não tem como eles fazerem isso, gente. Não tem. Nenhuma prova tem como fazer isso. Por isso que o Enem cobra um tanto de coisa que tem gente que nunca viu na vida. Por quê? Porque eles levam em consideração as diretrizes básicas. Mas nem sempre a escola conseguiu te passar todo aquele conhecimento, tá bom? Então, Química, Física e Biologia são matérias que, em tese, a gente deveria aprender dentro de ciências na escola, mais especificamente no 8º e no 9º ano. Inclusive, tem escolas que elas fazem essa subdivisão, né? Você vai ter as aulas ali separadas. Só que, em boa parte dos casos, o que acontece, a escola não tem estrutura, às vezes o professor não fica aquele ano letivo inteiro, daí muda de professor como troca de roupa. Quem já passou por isso, levanta a mão. Então, assim, gente, não tem jeito. Tem escola que o professor troca cada bimestre. Eu estudei numa escola do Fundamental, que os únicos tópicos de ciências que eu vi foram fotossíntese, sistema reprodutor, e eu acho que foi só isso. Mas nada, assim, por quê? Porque a escola não tinha um professor fixo ali, a professora que tinha era muito ocupada, tinha mais um monte de coisa pra fazer na vida pessoal dela, trabalhava em mais um monte de lugares, né? E ela não conseguia passar pra gente o conteúdo. Quando mudou, aí mudou, então uma professora ficou 2 meses, um outro ficou tipo uns 6 meses, aí no 9º ano chegou um outro que teve que tentar passar pra gente o conteúdo do 6º ano, que a gente não tinha essa base. Então muita gente passa por isso também. Olha só, a Madu levantou a mão, a Bia levantou a mão também, a Naira também, a Laura também, a Julie também, ou seja, né, várias pessoas passam pela mesma situação que eu passei, e tanta gente, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro acaba passando, tá? Então, é isso de você trocar muito de professores, ou então a tua escola não tem uma base muito boa mesmo, ou não tem estrutura para ensinar aqueles conteúdos. Sabe aquelas escolas que a lousa é toda zoada, aí o professor tem que usar, assim, um pedacinho desse tamanho da lousa, e ele demora muito mais, né, para passar o conhecimento, para passar a matéria. Por quê? Porque se o professor não tem uma lousa inteira para ele usar, se a turma é muito bagunceira, leva lá 2 horas só fazendo chamada, não tem como aprender mesmo. Então, por esse motivo, muita gente acaba não tendo esse conhecimento de física e de química, tá? Só que, como eu falei, não é que a escola é maldosa e não quis passar, não é que a ETEC é maldosa por cobrar isso, não. Tá nas diretrizes, deveria ser passado. Isso acontece não só com química e física, a verdade é que com muitos tópicos, com muitas matérias, também acaba acontecendo isso, né? Inclusive, uma aluna minha, a Ana Beatriz, teve 3 anos de defasagem de matemática, justamente porque a escola dela sofria com esses problemas. Matemática é uma matéria que todo mundo tem na escola. Só que às vezes você não tem todos os tópicos de matemática. A Bia aprendeu boa parte dos tópicos de matemática para o vestibulinho só na ETEC Power. Nunca tinha visto na escola alguns tópicos, mas para ela conseguir passar, ela entendeu o quê? Que ela tinha que estudar aqueles tópicos e não só depender da escola. E é justamente esse o ponto que eu quero chegar aqui com todo mundo que tá aqui nessa live, tá bom? Como eu estava dizendo, a escola nem sempre ensina esse conteúdo, isso gera uma defasagem, e o vestibulinho vai pensar assim, ai, tadinha, ela nunca teve física. Não, ele vai cobrar do mesmo jeito porque a prova não é adaptada para você. Você não é um cristalzinho lapidado de Jesus. Desculpa se seus pais te mimaram e te ensinaram assim, mas você não é. O mundo não gira em torno da sua barriguinha, tá? Você não é o Harry Styles pro mundo girar em torno da borboletinha que você tem no estômago. Não é. Então, assim, né? Não que gira em torno do Harry Styles também, tá? Só o mundo das fãs do Harry Styles que gira em torno do Harry Styles, né? Mas, enfim. Então, o que acaba acontecendo é que você tem essa defasagem, o vestibulinho cobra, aí as pessoas que não estudam isso por conta própria, acontece o quê? Quebram a cara. Porque elas pensam, Jesus Cristo, tá caindo esse troço que eu nunca vi na vida. Então, o que é importante que você faça? Que você primeiro saiba quais são esses tópicos que o vestibulinho te cobra desses assuntos, né? Te cobra de física, de química e até mesmo da biologia. Eu não coloquei o nome biologia no tema dessa live, porque às vezes o conteúdo de ciências do fundamental até que cobre bem a parte de biologia, a parte mais de natureza, de corpo humano, de células, enfim, mas não cobre tanto a parte de química e de física, né? Então, o que acaba acontecendo na maior parte das vezes é que com química e física aquela defasagem é maior, mas às vezes também com biologia a defasagem muito grande, tá? Então, assim, são matérias que você não pode esperar que a escola te ensine, por quê? Porque certamente você só vai aprender isso no ensino médio. Isso é, tem escola do ensino médio que é tão fraca que não ensina também. Daí a pessoa chega no Enem sem saber o que é uma célula eucarionte, ou sem saber a função da mitocôndria, ou sem saber ciclo de Krebs e outros assuntos importantes para os vestibulares de faculdade. Vestibulares, meu Deus. Vestibulares, tá, gente? Deu um trava-língua aqui, né? Mas, enfim, as pessoas muitas vezes passam pelo ensino médio e continuam sem esse conhecimento, justamente porque elas não colocam na cabeça que não, a gente não vai aprender tudo na escola. Infelizmente, no mundo ideal, mundo de Alice, a gente aprenderia tudo na escola e seria lindo. Mas a gente não mora no País das Maravilhas, a gente
mora no Brasil, né? Que a educação é fraca, inclusive. Então, é muito importante que você entenda que esses assuntos você vai ter que estudar por conta, tá? Você vai ter que estudar em casa esses assuntos. Lilian, mas dá pra aprender em casa? Dá. Inclusive, eu queria ter trazido aqui o vídeo do Fernando, que foi meu aluno, mas eu esqueci de separar o vídeo dele. E se eu for procurar, vai demorar muito. Mas, basicamente, o Fernando era de uma escola tão fraca que a professora dele chegou e falou assim, Fernando, você não vai conseguir passar na ETEC. Porque a escola era fraca e porque ele não era do time dos melhores, assim, sabe? Mas ainda assim, o Fê conseguiu aprender as matérias que ele nunca tinha visto antes, ele conseguiu aprender melhor as matérias que ele já tinha visto na escola, mas não era a base que ele precisava para o vestibulinho, e conseguiu ser aprovado em 4º lugar, top 5 dos aprovados de uma das melhores ETECs de São Paulo, inclusive. Então, assim, é importante que você entenda que aquilo que você não aprendeu na escola, você é capaz, sim, de aprender em casa. E eu não tô falando isso da boca para fora para empoderar você sair assim pensando, nossa, eu posso aprender tudo. Não, porque realmente você pode. Se você aprendeu a usar, por exemplo, o Instagram, o que te impede de aprender uma matéria? O cérebro é o mesmo. Tudo vai depender do estímulo que você vai dar pro teu cérebro para que ele aprenda alguma coisa. E da sua dedicação para isso também, de certa forma. Eu vejo muita gente super interessada em aprender, por exemplo, um truque novo em invente um jogo aqui. Não entendo muito de jogos, tá? Mas eu conheço pessoas que jogam muito e que, nossa, eu aprendi um super truque desse jogo. Mas aprender um conteúdo a pessoa não aprende. A pessoa aprende a coreografia mais difícil do BTS. BTS tem coreografia, gente? Espero que tenha, mas enfim, né? A pessoa aprende a coreografia mais doida, mais difícil, mais impossível, mas não aprende química. Cara, é um pouco de falta de esforço também, um pouco de falta de dedicação. E eu falo isso com experiência não só de pessoa que aprende, mas de pessoa também que já dançou, tá? E eu sei a dificuldade de você aprender coreografia, ó. Às vezes é muito mais difícil do que você aprender física. Mas por que acontece isso? Porque você coloca toda a tua energia, todo o seu esforço, sua motivação, sua força de vontade para aprender coisas só porque elas são legais. Mas e aquilo que você tem que aprender porque é importante para você? E aí? Você não vai aprender simplesmente porque não é legal? Química? Tudo bem. Então depois não reclama quando não passar na ETEC. Depois não reclama quando você for a pessoa que vai ser a Miss Fracassinho da família, que vão zoar de você pelas costas. Não reclama, porque foi você quem quis isso. Então entenda que você consegue sim aprender em casa, desde que você tenha conteúdo, estratégia para você estudar também é muito importante, porque só conteúdo não salva ninguém. E em terceiro lugar, dedicação. Tá? Você pode, por exemplo, ter todo o melhor conteúdo do mundo, você pode ter a melhor estratégia do mundo. Se você ficar sentado de braço cruzado e falar assim, não quero, você não vai aprender. Então é importante também que você faça a tua parte, certo? Que você coloque na cabeça que não é simplesmente olhar para a aula e pensar assim, pronto, vai entrar na minha cabeça como mágica. Não vai, desculpa aí, mas não vai acontecer isso. Você realmente precisa aprender, e para aprender você precisa fazer a tua parte. Ninguém precisa ficar 24 horas por dia só estudando, tá? Mas tem que fazer a tua parte com dedicação para você conseguir, tá bom? Então entenda assim, você não tá sozinho no mundo, você não é a única pessoa do mundo, você não é o maior sofredor das galáxias que não tem essas matérias, um monte de gente também não tem, eu também não tive no meu ensino fundamental inteiro, assim, eu via alguns amigos que eram de outras escolas, quando eu fazia balé mesmo, eu tinha contato com muitas pessoas de outras escolas, porque eu dançava na escola de artes municipal da minha cidade, só que tinha muita gente de escola particular que fazia cursos de dança lá. Muita gente que fazia teatro lá, violão, enfim. Então eu tinha esse contato com as pessoas. Aí quando me falavam de algumas coisas, eu ficava meio tipo, meu Deus. Tanto que tinha gente da minha turma de balé que era mais nova que eu, algumas meninas eram bem mais novas que eu, e já tinham visto vários tópicos que eu nunca tinha visto. Por quê? Porque eu estudava na escola que era considerada a pior escola pública da cidade. E eu tinha contato com meninas que estudavam em escolas que eram muito boas, aquelas escolas que os pais delas pagavam R$ 2.500 por mês de mensalidade. Então, você precisa entender que não, você não é a única pessoa que não aprendeu, tá? Eu também não aprendi isso na escola. Eu, que assim, quase quebrei a cara no ensino médio quando eu cheguei e vi que eu tinha base zero. Então, eu não quero que você seja a pessoa que vai quebrar a cara no vestibulinho ETEC. Ou que vai até, assim, por sorte, né? Que acontece em 1% dos casos, por sorte, entrar na ETEC e chegar lá e quebrar a cara e não conseguir seguir o ritmo, tá? Então, é normal ficar com medo, é comum ter esse medo, comum pensar assim, meu Deus, como é que eu faço para aprender? Mas você precisa saber que você é capaz, sim, de aprender, desde que você queira e que você faça o que é necessário. Então, é importante que você entenda isso, tá? Ainda que a tua base de conhecimento seja mais fraca do que a minha quando eu estava no 9º ano, você é capaz de aprender aquilo que você quer aprender, aquilo que é importante para o vestibulinho. Ouso dizer que todo ser humano é capaz de aprender qualquer coisa na vida. De verdade, assim, de verdade mesmo. E olha que tem muitos exemplos para isso, hein? Já tive aluno com TDAH que achava que era impossível aprender e conseguiu ser aprovado na ETEC e no Senai. Então, cara, sério, é possível sim você aprender. Você não pode mudar o vestibulinho, então você não pode falar assim, vestibulinho, não coloca mais física.
Eles vão colocar do mesmo jeito. Não pode mudar a sua escola, infelizmente, né? Não pode fazer com que toda escola consiga ensinar os conteúdos, tá? O que você pode fazer, como eu sempre digo, é focar no que está na sua mão. Ou seja, o teu aprendizado, focar no que você pode fazer. Assim como o Fernando fez, assim como a Ana Beatriz fez também. Quem quiser depois, no meu Instagram, tem um videozinho da Ana mesmo, se eu não me engano, falando um pouco sobre a aprovação dela, porque ela passou perrengues para ser aprovada, sabe? Não é fácil a pessoa sair de uma escola que tinha uma base mais fraca, que não teve um conteúdo durante anos, que não teve matemática, e ser aprovada no ensino médio na ETEC, ou ser aprovada em 4º lugar, como o Fernando. Mas é possível. E eu quero que quem está aqui, que está se dedicando para aprender, também consiga isso. Como eu tenho falado aqui a semana inteira, né? A ETEC é um berço, assim, de possibilidades, e eu quero que vocês tenham essas chances também, tá bom? Então, façam a parte de vocês, pelo amor de Deus. E aí vem aquela pergunta, né, Ali, como é que eu vou aprender aquela matéria que eu nunca vi na vida antes? Como é que eu vou aprender uma coisa que meus professores nunca ensinaram? E olha só, você não precisa de uma sala retangular com 45 cadeiras e uma lousa para aprender alguma coisa. É só isso que eu quero te dizer. Você não precisa estar dentro de uma sala de aula para aprender alguma coisa. Lilian, a escola é importante. Eu sei que é importante. Não tô mandando ninguém sair da escola. Longe de mim. Pelo contrário, tá? A escola é fundamental. Mas você precisa entender que existem coisas que você tem que aprender por conta própria. Esse é o jogo da vida. Ouso dizer que até em países mais desenvolvidos tem gente que tem que estudar por conta própria também. Porque nem sempre a escola te dá tudo o que você precisa. Não pense, por exemplo, que você vai entrar na ETEC e vai ter tudo de mão beijada. Vão dizer assim, ó, toma aqui um estágio, vai lá, é só você colocar o seu nome. Não é assim, tá? Você tem que fazer sua parte sempre. Então, não acha que você não consegue aprender só porque na escola você nunca teve. E também sai dessa bolha de nunca vi antes, então é impossível. Pensa comigo. Quando você tava na 5ª série, na 4ª série, você não tinha separação de matérias, né? Tem muita gente que na 4ª série nunca teve nenhum contato com geografia e história. Só tinha português e matemática. Quando chega a 5ª série, você vai lá e aí você tem geografia. Você pensa, meu Deus, geografia, que negócio é esse? Quem nunca teve geografia antes? Falando porque eu fui a pessoa que, no ensino fundamental 1, meus professores, não que eles fossem ruins, mas a escola que eu estudava não era das melhores. Então eu tive professores muito bons, professora Márcia mesmo, maravilhosa, da 4ª série, incrível. Mas assim, ela sozinha não conseguia suprir toda uma defasagem da 1ª série, da 2ª, da 3ª, né? Não tem como. Uma única professora sozinha numa turma de um monte de gente, um monte de alunos se descabelando lá, dando chiclete um no outro, puxando cabelo um do outro, a professora conseguia fazer milagre. Então, eu aprendi com a professora Márcia muita coisa, mas eu cheguei na 5ª série e geografia foi um barco. Eu pensei, gente, geografia, que é isso? Sei nem que se estuda em geografia. Tudo que eu sabia era que geografia significava estudo da Terra. É isso. Acabou. Só isso que eu sabia de geografia. E aí, quando chegou aquele conteúdo, eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou aprender isso? Só que a gente aprende, concorda? Todo mundo que tá aqui que sabe português, em algum momento não soube português. Quem sabe matemática, em algum momento não soube matemática. A mesma coisa com química e física. Todo mundo que sabe física e química, em algum momento não sabia também. Então agora você é a pessoa que não sabe. A tendência agora é só melhorar. Não tem como piorar. Olha só, pensa pelo lado bom. Não tem como piorar uma coisa que você não sabe ainda, sabe? Só tem como melhorar. Alguma coisinha você vai aprender, tá? Então agora só tem como melhorar. Ou seja, você vai aprender de alguma forma, de alguma maneira, tá? Você vai evoluir. A tendência é essa. Não tem como retroceder quando você sabe 0 de alguma coisa. No conhecimento não tem número negativo em relação ao aprendizado, não. É sempre positivo. Você tá no 0, boa notícia. É daí pra cima. Vai chegar no nível 1, 2, 3, mas você precisa entender que você precisa ter calma, tá? Entender que é um processo. Você não vai chegar amanhã sabendo tudo de física. Você não vai chegar amanhã sabendo tudo de química. Não vai. Mas daqui a 6 meses, talvez, você consiga aprender tudo que é necessário. Talvez daqui a 3 meses. Talvez daqui a 2 meses. Tudo depende também da sua velocidade de aprendizagem. Segundo ponto, não tenta ser um especialista no assunto. Você não precisa ser mestre em química para passar no vestibulinho ETEC. Você não precisa decorar a tabela periódica. Então esquece tudo que te disseram de química é impossível, física é impossível. Esses são juízos de valores de pessoas que talvez tenham muito mais dificuldade do que você pensa que tem, tá? Então, eu por muito tempo ouvia falarem para mim assim, física é horrível, física é impossível, física é do capeta, física não presta. E aí eu cheguei no ensino médio com esse pensamento e eu quase quebrei a cara em física, porque eu nem me permitia aprender, porque eu achava que era impossível, eu achava que eu nunca ia conseguir aprender. Então, não fica nesse pensamento, tá? Tira de você essa ideia de nunca vou aprender porque meu amigo falou que é impossível. Cara, você não é seu amigo. Então entenda que todo aprendizado é possível. Escreve isso aqui nos comentários, quero ver. Todo aprendizado é possível. Ponto. Assim como você aprendeu português, assim como você aprendeu a falar, assim como você aprendeu a escrever o seu nome quando você tinha 5 anos de idade, assim como você aprendeu a ler, assim como você aprendeu a tudo na sua vida.
todo aprendizado é possível. O que você vai precisar para você aprender esse conteúdo, né? Esse conhecimento que é tão importante para o vestibulinho. Você precisa aprender que não é só a escola que vai te ensinar isso, existem formas de você aprender em casa, tá? Então, seguindo um método fica muito mais fácil, né? Você ter as estratégias que você precisa para você aplicar aquele conteúdo, tá? Como eu sempre falo, conteúdo sozinho não faz milagre. Não adianta pegar um tópico de química dentro da Wikipédia e falar, pronto, aprendi. Ou então no Brasil, escolhe e falar, pronto, aprendi. Ou simplesmente ver uma aula e falar, pronto, aprendi. Não, você precisa entender que o vestibulinho cobra os conteúdos de um jeito diferente, às vezes, do que uma aula de Enem está ensinando. Então você precisa de conteúdo direcionado para o vestibulinho. Ou aprender a mapear para direcionar os conteúdos. Eu faço alguns aqui no canal, mas não todos, porque não tem estrutura para fazer isso numa rede social. Todos mesmo, só na Tech Power, porque tem estrutura, plataforma, recursos e tudo que é necessário para fazer isso. Quem é meu aluno sabe disso. Daí, segundo ponto, estratégias para fazer com que o conhecimento chegue no cérebro. Conhecimento não pode ficar só no olho. Eu sei que é besta dizer isso, mas a pessoa às vezes vai lá, daí ela lê o conteúdo e fala, ai, pronto, aprendi. O conteúdo ele tá no seu olho, você leu. Pronto. Você não aprendeu. Também não é só no ouvido que fica o conteúdo, tem que chegar no cérebro, tá? Então não pode deixar o conhecimento só no olho, só no ouvido. Não é virar uma maquininha de decorar também. É você aprender aquele conteúdo. Então, aprendizado é necessário. E aprendizado sem estratégia não existe. Sabe aquele meme? Isso não existe? Não existe. Dia desses alguém falou assim, né? Eu estudo da seguinte maneira, Lilian. Eu pego a aula que eu acho mais fácil, o conteúdo mais fácil, começo por ele e faço um mapa. Tá certo meu método? Isso nem é um método. Por quê? Porque método é um conjunto de estratégias organizadas de forma a gerar a tua aprovação, porque elas vão gerar estímulos em diferentes áreas. Se você pegar, por exemplo, um método de fazer bolo, não vai ser simplesmente joga farinha de trigo e joga água. Não, gente, isso vira maçaroca de criança, né? Jogar farinha de trigo com água. Não é método de fazer bolo isso. Fazer um bolo é você colocar primeiro os ingredientes líquidos, depois você adiciona os secos, depois você mistura, depois você coloca o fermento, depois você leva ao forno, espera 25 minutos e ele tá assado. Outro método de você fazer bolo, você pega aquela massinha pronta que vende, você coloca o ovo, você coloca o leite, você mistura, tem que misturar, senão não vira bolo, vira maçaroca, coloca no forno, espera 20 minutos a 180 graus e tá assado. Outra forma de fazer bolo também, né? Você pega os ingredientes secos, depois acrescentando os líquidos, coloca óleo. Tem bolo que vai óleo, tem bolo que não vai, então depende. Então, assim, você chegar e você falar que, eu vou ver uma aula e fazer um mapa, isso não é um método. Ok, já tá melhor do que quem só ver a aula. Quem só vê a aula tá complicado, mas não é um método ainda. Então, entenda que você precisa de um conjunto de estratégias orquestradas para você levar o conhecimento para o cérebro, tá bom? Então, aprender é tipo fazer bolo. Se você faz de qualquer jeito, vira biscoito, vira maçaroca, fica bolo solado, porque a lógica é essa, se você não sabe fazer uma coisa, não tenta inventar roda, tá? Então não tenta estudar química simplesmente querendo decorar a tabela periódica, não vai inventar roda, segue um método, segue o que é necessário. E pra quem tá assim, Lilian, mas como é que eu faço isso? Eu já ensinei isso 1 milhão de vezes em clínicas de estudos no Instagram, então não vou ensinar de novo, porque a Calouro tem a obrigação de consumir os conteúdos do Instagram. Calouros, isso é pra vocês. Vejam os conteúdos que tem no Instagram, porque eles complementam total a live. Então, assim, não deixa de estudar as matérias só porque elas parecem difíceis e não tenta inventar a roda. Entenda que você precisa seguir um método. Então, olha só, agora é a hora que você vai anotar do jeitinho que eu te falar. Por favor, faça isso. É importante, tá? Então, primeiro ponto aqui, né? Você precisa do conteúdo direcionado. Segundo, ou direcionar o conteúdo. Segundo ponto, começa, pelo amor de Cristo, pelos tópicos basais. Cara, começa pelos tópicos basais. Começa. Então, o primeiro tópico de química que você precisa ver na sua vida não é equações químicas. Não é separação de misturas. Não é efeito estufa. Não. Primeiro tópico de química que você precisa ver na sua vida é o estudo básico, tosquinho ali dos átomos, da matéria, entender o que é isso, entender o que são prótons, elétrons, nêutrons, entender, saber assim, Lilian, nêutron, próton, elétron, pronto, sei. Não, gente, isso é aprendizado de primeira série, né? Saber o nome e dizer que sabe. A gente não tá na primeira série, tá? Saber a coisa pro vestibulinho mesmo não é decorar nome. Se fosse pra decorar nome, sei lá, chamava
roteirista de novela, que cria um monte de nome pra tudo. Não é saber o nome, é saber o que é aquela coisa, qual a função daquela coisa, como o vestibulinho cobra aquela coisa. Então, estuda essa parte primeiro. Por quê? Porque o teu cérebro precisa criar a base. É como se o nosso cérebro fosse uma construçãozinha, tá? Não entendo de construção, mas dessa parte eu sei. Pra gente construir um prédio, a gente não pode começar colocando tijolo, só tijolo. Não. A gente precisa primeiro fazer a fundação desse prédio. O que é a fundação desse prédio? Momento, engenheiros ficarão orgulhosos de mim, pedreiros também, arquitetos também. Então, assim, fundação do prédio, bem antes de começar a construir o prédio, o pessoal vai lá, eles fazem uma drenagem bizarra, eles tiram tipo, de água debaixo do terreno ali, sabe? Aí medem os negócios, colocam tipo umas barras de ferro, amarram aquele ferro. Pra quê? Para criar uma base sólida. Por isso, inclusive, para quem é Power aluno e nunca entendeu o trocadilho, por isso nosso primeiro módulo da ETEC Power chama Fundação. Eu falei que eu adoro brincar com o nome, né? Então a fundação é essa parte, tá? Tópico basal é isso. É você estudar a base que você precisa para depois colocar as paredes. Se você criar um monte de paredes sem fazer a fundação, a casa cai, literalmente. Não tô falando em linguagem figurada, cai mesmo. Sabe aquelas casas que, infelizmente, né, elas caem e as pessoas morrem debaixo daquilo tudo? É uma construção que ou foi feita num lugar que não era próprio para isso, ou não foi feita a construção corretamente. Então, tem muitas construções aqui no Brasil que elas não são feitas corretamente. E aí, depois de 3 anos, aquela casa cai. Bater um vento, cai. É tipo, os 3 porquinhos, cai tudo. Por quê? Porque não é uma coisa sólida, né? Então, criar essa base é importante, tá? Então, começa por essa base, tá? Essa base é importante para que você aprenda, beleza? Então, o primeiro ponto aqui que você precisa saber é justamente esse. Tem que ter esse direcionamento do conteúdo. Por que, Lilian? Para não poluir o teu cérebro com informações que não vão ser úteis para o teu aprendizado e também para você não deixar de ver alguma informação que é útil para o teu aprendizado. Por quê? Porque informação em excesso atrapalha, informação em falta também atrapalha. Então, o que acontece, gente? Olha só, por que informação em excesso atrapalha? Nosso cérebro é um só. Essa coisa linda já recebe muita informação. Então, você tem informação diariamente. Toneladas delas. Se você coloca mais informação do que a tua prova pede, aquela que é importante para a prova, você não vai ter naquela hora, tá? Então, assim, você precisa entender que informação em excesso sobrecarrega. É o que eu falo, inclusive, para quem tá no 9º ano querendo fazer vestibulinho e fala assim, Lilian, fala sobre Enem. Cara, posso te contar um segredo? Se você foca no vestibulinho, que é de um nível, e no Enem, que é de outro nível, você não passa nenhum dos dois. Quando você quer fazer 2 provas, foca em 2 provas do mesmo nível. Por exemplo, vestibulinho ETEC, vestibulinho do Liceu. Vestibulinho ETEC e Cotil. Vestibulinho ETEC e Senai. Você quer fazer Enem? Enem e Unesp. Enem e Unicamp. Enem e Unifesp. Não foca em 2 provas de níveis diferentes, porque você não vai conseguir girar esse motor, tá? Você não vai conseguir aprender 2 coisas de níveis diferentes, de conteúdos diferentes e de abordagens diferentes. De provas do mesmo nível de conhecimento, por exemplo, 2 vestibulinhos ou 3 vestibulinhos, né? Já tive alunos fazendo 3 vestibulinhos, 2 vestibulares, 2 concursos, até vai. Agora, uma de um nível e outra de outro nível, calma, respeita o seu tempo para você não sobrecarregar o teu cérebro, porque isso satura e o cérebro simplesmente fala assim, minha filha, cansei, não quero mais, tá? Então, é importante que você entenda isso, não peque pelo excesso nem pela falta, por isso que é importante esse direcionamento do conteúdo. Segundo ponto, importante, como eu falei, seguir o BMA, né? Básico, médio, avançado, começando pelos tópicos basais. Terceiro ponto, é importante que você faça o nosso famoso EAE, que é o estudo ativo estruturado. E agora, um ponto importante também, né? Antes da gente ir para as vantagens desse ETECiano, é importante que as pessoas que são novatas aqui, são calouras, enfim, e ficam assim, meu Deus, eu não sei nem quais tópicos o vestibulinho cobra. Aqui no canal tem um vídeo de janeiro desse ano, de 2021, chamado Checklist ETEC. O nome é sugestivo, né? O que é Checklist ETEC? É uma lista com os assuntos que você precisa estudar. Tá? Então, depois você baixa a checklist. Olha que boa notícia, a checklist é gratuita. Só não baixa quem não quer. Então, baixa a checklist para você saber o que você tem que estudar desses conteúdos, organiza os conteúdos para conseguir focar naqueles conteúdos que são importantes e direciona esse conteúdo. Belezinha? E vamos, então, compartilhar minha tela. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, gente, eu sempre falo dos destaques da ETEC, já falei aqui essa semana sobre os destaques na ciência, né, na área de ciência e tecnologia, ETECianos que ganharam prêmios, diretora de ETEC que ganhou prêmio também, ETECianos se destacando em vestibulares da USP, enfim. E hoje eu trouxe aqui especificamente ETECianos da ETEC de Assis. Quem aqui é do interior de São Paulo? Levanta a mão, quero saber quem é do interior. Eu acho muito bonitinho os sotaques que as pessoas têm. Eu só descubro, assim, mais profundamente os sotaques, ou na clínica de estudos, ou com os meus alunos também, né? Mas, em geral, eu adoro sotaques. Eu amo sotaques, sério. Então, olha só, que massa. A gente tem aqui essa notícia falando sobre
aquelas aprovações que o pessoal das ETECs teve. E aí, aqui fala especificamente da ETEC de Assis, que os alunos conseguiram um resultado muito bom. Então, 5 alunos, isso é, considerando só o terceiro ano da ETEC de Assis. Presta atenção, pra você entender, tá? Então, 5 deles foram aprovados na FATEC, 2 na USP, o que é muita coisa, 2 alunos de uma única turma de ensino médio serem aprovados na USP, porque é uma universidade que é muito concorrida, gente do Brasil inteiro presta vestibular para a USP, tem muita escola particular que não consegue aprovados na USP, tá? Só para constar, e a ETEC de Assis conseguiu 2 aprovados na USP, 16 aprovados na Unesp, que particularmente a Unesp tem meu coração, gente, porque eu fui unespiana, eu estudei na Unesp, e a Unesp é linda. Então, e foram no total 23 aprovados em instituições estaduais, 39 em outras. Quando eles falam outras, muitas vezes são alunos que conseguem aprovação com bolsa de estudos em faculdade particular, conseguem também aprovação em outras instituições muito boas, mas de outros lugares, né? A ETEC não consegue contabilizar muito bem os alunos que são aprovados em outros estados. Por quê? Porque o estado aqui de São Paulo consegue integrar os dados. Então, ele consegue ver, assim, por exemplo, né? O pessoal das ETECs que entrou na Unicamp, na USP, na Unesp, na UFSCar, UFABC, enfim, outras universidades. Mas não consegue saber os que passaram no Acre, os que passaram no Paraná. E sim, gente, tem universidades ótimas em todos os estados do Brasil, tá? Eu sei que muita gente comete a besteira de zoar o Acre, mas o Acre tem um nível de conhecimento muito forte também para algumas áreas do conhecimento. Fica a dica aí, não zoe nenhum estado. Tem também muitos aprovados universidades do Sul, enfim, então do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, de outras regiões do Brasil, tá? Daí na ETEC Luiz Pires Barbosa, né, porque esses primeiros foram só da ETEC Pedro da Arcádia Neto, que fica em Assis, e aí agora, em Cândido Mota, olha só, foram 4 aprovados na FATEC, 7 na Unesp, e ao todo, a turma do ensino médio da ETEC, do terceiro ano, a turma tiveram, não, Miriam, a turma teve concordância verbal aqui. A turma teve 19 aprovações, sendo que foram 11 em federais, tipo, né? Gente, é sério, tem muita escola que as pessoas pagam 2.500 de mensalidade e eles não conseguem tantos aprovados em federais, tá? E eu falo isso porque na minha cidade, inclusive, eu já vi algumas pessoas de outras escolas, né, falando que mesmo com a escola custando 2.500, mesmo a escola, às vezes a pessoa achando que está lá, que tem todo o preparo, não fornece o mesmo ensino que a ETEC oferece. Claro que tem escolas particulares muito boas também? Tem, mas nem todas fornecem o mesmo grau de qualidade. Tem também outras instituições muito boas? Tem liceu, tem CTI, enfim. Mas como a live é para futuros ETECianos, né, estou citando mais a ETEC, mas a gente for ver também outras instituições que, assim como a ETEC, fazem seleções, elas também são muito boas. Então, o pessoal do interior tem o CTI, tem o CTA, o pessoal da capital tem o liceu, pessoal de alguns lugares do Brasil, de São Paulo, na verdade, tem a Embraer, enfim, tem outras instituições, assim como a ETEC, que fornecem um ensino muito bom, com resultados como esse. Por isso que eu falo, estudem, inclusive, para terem plano A e plano B. Por quê? Porque se você não for aprovado em uma, você consegue em outra, sabe? Eu tive muitos alunos da ETEC Power, não só em 2020, que foi um ano caótico, né, mas em outros anos também, que foram aprovados em 2 instituições diferentes. O IF também é muito bom, então se preparem para isso, tá? Para essas oportunidades que existem. E, particularmente, a ETEC é uma das que mais se destacam entre todas elas, tá bom? Então, assim, a ETEC de Cândido Mota também, né? Daí a ETECAP em Campinas conseguiu 125 aprovados numa única ETEC. Cabeça explode nesse momento, gente. É bizarro isso. E não é dizer que a ETEC tem uma turma de 400 mil alunos do ensino médio, não. As ETECs têm limite de pessoas na sala de aula. Inclusive, é mais limitado do que a maior parte das escolas. Quem estuda, inclusive, em escola estadual, escola municipal, sabe que, às vezes, tem 60 pessoas numa sala, né? O limite é 45, mas como a escola tem que atender a todo mundo, porque o ECA diz que você precisa fornecer educação para todo estudante, é um direito e dever de todo jovem e toda criança. Então, tem escola que você consegue ter lá 60 pessoas na sala, para todo mundo ser apertado. E nas ETECs, as turmas são bem reguladinhas mesmo. E eles conseguiram 125 aprovados. Só pensa, você não quer ser um deles? Porque eu, particularmente, se tivesse no ensino médio, ia querer. Então, indo para o ensino médio, na verdade, né? Porque é o que eu sempre falo, só quem conseguiu já aprovação em alguma instituição como essas sabe o quanto isso muda o jogo, sabe o quanto isso muda a sua vida. E não só a sua vida em relação à questão financeira. Muita gente pensa só assim, pô, eu quero conseguir um emprego. Legal, massa, importante para a vida, né? Ninguém vive sem trabalhar, ninguém vive sem comer, importante. Mas o fato é que
A ETEC também fornece, e as escolas, universidades federais, etc., fornecem possibilidades que estão muito além do que você imagina, tipo, projetos incríveis, viagens incríveis, aprender outros idiomas. Então, é fantástico isso, gente. É mágico. Eu não consigo nem explicar, porque é muito louco. É muito louco. Então, assim, a ETEC realmente muda o jogo e permite coisas como essas, né? Esse tanto de aprovação que a gente viu aqui, só em 3 cidades do interior. A gente falou aqui na segunda-feira, não, na terça-feira, eu acho, sobre as aprovações no geral. Então, tem muitos aprovados, tá? Muitos etequianos que conseguem ser aprovados em várias instituições, tá bom? E aí, uma outra coisa que eu trouxe para cá também, que inclusive tem muito a ver com essas oportunidades diferentes. Gente, pergunta rápida para vocês aqui, não vou nem colocar a tela. Pergunta rápida, quero que respondam. Quem aqui gostaria de fazer estágio numa universidade incrível, tipo USP, Unesp? Eu fui estagiária da Unesp e eu posso dizer que é uma experiência única. Acho que nenhum outro estágio do mundo consegue chegar aos pés do estágio de uma universidade do nível da Unesp, da USP. Cara, eu me sentia a cientista no estágio da Unesp. A cientista mesmo. Até porque a gente tinha atividades de cientista, de verdade. Tipo, coisas bizarras que você não imagina que existem. Coisas de filme, de ficção científica, sabe? Coisa que a gente só vê em filme de ficção científica acontece em estágio de Unesp, em estágio de USP, estágio de Unicamp, de Unifesp. E olha isso. Apenas olha isso. Apenas olha isso. Uma aluna da ETEC Raposo Tavares, não lembro agora onde que fica essa ETEC. Deixa eu ver se tem aqui dizendo. Não tem. Se alguém souber, me conta aqui, por favor. Mas uma aluna da Raposo Tavares, ela participou de uma feira. E ela só participou da feira por quê? Porque ela é etequiana. E ela conseguiu, basicamente, assim, ó, pouca coisa, um estágio na USP. Só isso. Só isso que a Laura falou que gostaria de fazer, que a Georgia também. Que nome lindo, Georgia, meu Deus. Valentina também, Giovana, né? Só isso, só. Apenas, assim, um mero estágio na USP. Quem já fez estágio em instituições como USP, Unesp, etc., sabe que é muito difícil, tem seleções muito difíceis para isso, e ela conseguiu. A participação dela numa feira rendeu um estágio na USP. Apenas, né? Um minuto de silêncio para apreciar isso, gente, porque é incrível. Obrigada, Fabi, que colocou que fica em Itapetininga. E assim, gente, ela fez um projeto por ser etequiana. Esse projeto foi apresentado numa feira. E aí, basicamente, assim, ó, apenas isso. O Instituto de Química, pouca coisa, né? Quase nada. Só que não. Da USP notou a participação dela, tá? E assim, é um dos maiores institutos, não só do Brasil, mas da América Latina, apenas. E aí ela conseguiu participar do estágio na USP. Ela conseguiu ganhar um estágio na USP. Então, você consegue pensar nisso, gente? Não é mágico isso? É incrível ver coisas como essas. E são oportunidades como essas que a ETEC traz para vocês, tá? Eu falo para vocês porque eu espero de verdade que pelo menos, assim, 25% de quem tá nessa live consiga entrar na ETEC, por favor, né? Porque vocês estão aqui para aprender. Espero que estejam focados. Então, eu quero que vocês também tenham oportunidades como essa, tá? De conseguir um estágio na USP, de conseguir tudo que vocês quiserem conseguir, assim, porque eu sei que cada um tem um sonho diferente. Tá tudo bem quem não quer fazer estágio na USP, mas eu sei que muitos de vocês sonham em conhecer outros países, por exemplo. E a ETEC permite isso também. Tem projetos que você pode participar que você pode ir para fora do Brasil, cara. Tem projeto que você vai em reuniões da Google. E só quem já participou de reuniões da Google, e eu já tive a honra de participar de 2, 3, não lembro, já algumas aí em 2019, né? Saudades quando podíamos sair para São Paulo e tal. Mas, enfim. Mas assim, só quem já participou sabe como é. Sabe como é mágico você entrar e ver, tipo, Google. É bizarro. E tem alunos da ETEC que conseguem também. Então é muito fantástico isso. Essa aluna, a Isabela, ela fazia o curso técnico em Química, tá? Na ETEC. Mas não são só os cursos técnicos, né, que permitem isso. Tem gente do ensino médio, como eu mostrei aqui esses dias, a Melissa também, que foi premiada. Não lembro de qual ETEC agora, acho que foi da Basilides de Godoy. A Melissa foi premiada pelo Butantan. Ela conseguiu ficar em segundo lugar no concurso do Instituto Butantan, o que também é uou, né? Cabeça explode de tanto, meu Deus, quero isso. Então, são muitas possibilidades, tá? Eu sei que nem todo mundo quer estágio na USP, tá tudo bem. Nem todo mundo quer prêmio do Butantan, tá tudo bem. Nem todo mundo quer ir pra Google, tá tudo bem também. Nem todo mundo quer ser cientista, tá tudo bem também. Mas você quer um emprego bom? A ETEC te oferece isso. Você quer um estágio com 17 anos de idade? A ETEC também oferece isso pra você, dependendo da
da modalidade que você quiser, né? Porque ETIM é meio difícil fazer estágio junto, tá? Mas outras modalidades você consegue fazer. Então, você quer participar de projetos? ETEC fornece isso. Você quer, talvez, fazer um curso de inglês de graça? ETEC fornece isso. De alemão, também, porque você pode fazer um curso de inglês gratuitamente, de alemão, de espanhol, francês, o idioma que tiver disponível quando você é ETECiano. Você quer ter desconto no vestibular da Unesp? A ETEC fornece isso. Ou seja, tem muita oportunidade, tá? Claro, oportunidade é para quem tá pronto para pegar. Então não adianta nada você não se preparar para a ETEC, aí você falar assim, vou chutar tudo na prova, passar no chutômetro e ser a pessoa que não vai conseguir aproveitar nada. Ser um pequeno gafanhoto eternamente, não conseguir aproveitar nadinha da ETEC. Imagina, você entrar na ETEC e você não consegue uma indicação de estágio, você não consegue ir para uma feira legal, você não consegue destaque num projeto, você não consegue nada, né? Não é interessante. Então é importante que você entenda que o teu preparo de agora não é só para o vestibulinho, não é só para passar no vestibulinho. Passar é a primeira fase. E claro que isso é muito importante, claro que é uma conquista bizarra, né? Mas tem outras coisas depois. A ETEC é um mundo, tá? É como se fosse um daqueles livros encantados que a gente lê, entra na história e viaja naquela história. A ETEC é isso. Filha, mas tem dificuldade? Claro que tem. Óbvio que tem. Para quem era de escola muito fraca, é mais importante ainda que se prepare, porque a ETEC não dá moleza para ninguém. Inclusive, muita gente falou assim em 2020. Eu aposto que a ETEC vai ser mais fácil em 2021, porque eles vão entender que em 2020 não tivemos aula. E eu falei, gente, estuda, tá? Estuda. E aí tem muita gente que não levou a sério e que não tá conseguindo acompanhar o ritmo. E o que eu falo? Eu te avisei. Porque eu sou boazinha, mas eu não sou trouxa, uai. Então, é importante que você se prepare para ser a pessoa que consegue abraçar as possibilidades. Então, estuda para isso, se prepara para isso, estuda química e física, mesmo nunca tendo visto na escola, porque a ETEC te fornece um mundo, mas você precisa estar pronto para esse mundo. Nenhum super-herói consegue virar herói sem estar pronto para isso. A gente vê todas as histórias de heróis, os caras passam por outras transformações para isso. Então, se você sempre foi a pessoa encostada que só ia para aula, começa a estudar de verdade agora, tá? Porque você precisa desse estudo, precisa desse conhecimento para você entrar na ETEC e ficar na ETEC, tá bom? Obrigada, João, que falou aqui, desconto no vestibular da FATEC também. Sim, a ETEC também traz facilidades, né, para quem quer entrar na FATEC, na Unesp, outras universidades daqui do estado de São Paulo também. A ETEC tem projetos junto com a Unesp. Sim, eu puxo sardinha da Unesp, puxo mesmo, porque eu estudei na Unesp, eu sei como é a Unesp, gente. Eu sei como é. Então, ETEC tem muitos projetos junto com a Unesp, isso é muito legal, porque beneficia muito quem é ETECiano. E, assim, são instituições com um pensamento muito parecido, sabe? Então, é muito legal a pessoa que é da ETEC, se ela quiser, claro, não é ninguém obrigado a ir pra Unesp. Se você quiser ir pra PUC, tá tudo bem. Se quiser ir pra Católica de Santos, tá tudo bem. Tem muitas universidades boas no Brasil. Mas o que eu quero é que você conquiste aquilo que você deseja, tendo a ETEC como um degrau no seu caminho, tá? A ETEC é uma escadinha que permite que você chegue naquilo que você quer conquistar, tá bom? Então, tem muito ETECiano que consegue bolsa de estudos em universidades incríveis, que se você fosse pagar, seriam 3 mil por mês de mensalidade. E eu não tô chutando, não. Joga no Google, pesquisa. A mensalidade das faculdades mais legais do Brasil, você vai ver o preço que elas são. E tem muito ETECiano que consegue desconto de 100% na faculdade. Quem não quer, né? Fazer os 4 anos de faculdade sem ter que pagar um tostão. Cara, todo mundo quer. Então, a ETEC permite aquilo que você quer conquistar, independentemente do que seja, ok? E é isso. Boa noite pra todo mundo que tá aqui. Bom final de semana. E é isso aí, gente. Tchau.